Olá, turma. Nossa aula de hoje, introdução à altimetria ou hipissometria. A altimetria ou hipissometria é a parte da topografia que trata das medidas verticais ou medidas do relevo. Revisando alguns conceitos, um ponto para nós na topografia é uma localização única que admite 3 coordenadas como referência em um local qualquer: o norte, o leste e a altitude, ok? Distância inclinada, distância que vai de um ponto a outro em linha reta em desnível. Distância de superfície, distância que acompanha a deformação ao longo do trecho de A para B. Distância vertical ou diferença de nível é distância entre um ponto e outro paralela à linha de força da gravidade. E a distância horizontal, perpendicular à linha de força da gravidade entre os pontos A e B, ok? O que é uma referência para nós na topografia? É uma referência de maneira geral. É qualquer coisa utilizada como base para realizar uma atividade. Já na topografia, a referência de nível é uma superfície plana horizontal utilizada como base para iniciar a contagem das medidas verticais. Ou seja, a contagem das cotas ou altitudes, ok? A palavra nível significa, na topografia, é uma localização na vertical em relação a uma referência plana horizontal adotada para iniciar a contagem das medidas. Exemplo, o 5º andar ou pavimento de um prédio. Ele só é 5º porque você utilizou uma referência horizontal para começar a contagem. Nesse exemplo, o chão, ok? Exemplo número 2, o nível 74 do lago da usina hidrelétrica de Tucuruí. Observem, aqui é o corte da seção transversal de uma máquina geradora de hidroelétrica. E o nível 0 coincidindo com o nível médio do mar, passando aqui. E o nível 74, o nível máximo de operação do reservatório, contado a partir do nível médio do mar, que é o 0, ok? A palavra altura é a distância vertical relativa a corpos e eventos, diferente de altitude, que é a distância vertical contada a partir de um referencial fixo. Já a palavra cota é a distância vertical que inicia numa referência fixa e finaliza no ponto topográfico. A cota passa a ser chamada de altitude ou cota real quando a contagem inicia no referencial de nível geodésico e finaliza no ponto topográfico. Essa altitude ou cota real pode ser ortométrica ou geométrica. Ela será ortométrica quando o referencial de nível é o nível do mar, nível médio dos mares. E ela será geométrica quando o referencial de nível for um elipsoide qualquer da Terra. Atenção, referencial de nível contado neste exemplo aqui, certo? Observem que as cotas começam no referencial de nível e terminam no ponto topográfico. No ponto B, a cota bem elevada, por exemplo, 30 metros. No ponto C, um pouco menor, 20 metros. No ponto a cota é 0. E no ponto D, ela passa a ser negativa. A superfície onde está o ponto topográfico está abaixo do referencial de nível. A contagem passa a ser negativa, então. A palavra nivelamento, então, para nós na topografia, é o conjunto de procedimentos de campo e de escritório para a obtenção das medidas verticais de um lugar. Ou seja, é o conjunto de práticas que você vai realizar no campo e no escritório para obter as cotas do terreno, ou as altitudes, ok? Essa é a palavra nivelamento. Fora da topografia, atentem, nivelamento fora da topografia tem outro significado, certo?
Tipos de nivelamento que existem: nivelamento manual, que é feito com mangueira de pedreiro ou com ou com nível de régua. O nivelamento barométrico, que é feito com medidor de pressão atmosférica, o antigo altímetro dos aviões. Nivelamento geodésico, a partir de receptores de satélite. Nivelamento pendular, a partir de um prumo fixado em réguas paralelas ou em réguas formando triângulo, bastante utilizado no Antigo Egito. O nivelamento óptico, a partir de equipamentos que contêm canhão óptico e nível de bolha com água, exemplo, nível óptico, estação total e teodolito, certo? O nivelamento óptico é feito de dois tipos, é feito o nivelamento geométrico, no equipamento que o canhão óptico é travado, fixo no horizonte, não tem movimento vertical, as cotas são calculadas todas com soma e subtração, e o nivelamento óptico também pode ser trigonométrico ou taqueométrico, as visadas são inclinadas e os cálculos são feitos com base na resolução dos triângulos, ok? O nivelamento geométrico é feito com nível analógico, no nível óptico, e o trigonométrico é feito com teodolito ou com estação total. Aqui, analisando o canhão óptico de um instrumento de topografia óptico, nós temos na extremidade a ocular. Na ocular tem um parafuso do retículo, o parafuso do foco geralmente fica próximo ao da ocular, o retículo, que é um vidro transparente que contém essa pintura aqui dos fios estadimétricos que vão servir para fazer os cálculos, e as duas lentes de aumento que ficam uma na objetiva e outra na ocular. Observem que os fios estadimétricos são fio superior, fio médio e fio inferior. No caso da estação total, apenas um vertical e um horizontal. Esses fios, quando incidem numa régua milimetrada, as leituras são lidas, eles possibilitam calcular a distância sem utilizar a trena e possibilitam também, desde que você conheça a altura do equipamento, conhecer também o desnível entre o ponto onde o equipamento está estacionado e o ponto onde está a régua sendo lida, certo? Esse é o caso do levantamento do relevo. Observem bem aqui como se calcula a distância horizontal ou inclinada com esse equipamento. Os três fios, aqui a direção de leitura dos três fios, aqui da cor laranjada a régua, que a gente chama de mira falante. O fio superior do equipamento aqui, dessa pintura do retículo, incidiu aqui em cima, fio superior, o médio aqui no meio e o inferior embaixo, formando dois triângulos retângulos, e a linha divisada superior e inferior são as duas hipotenusas. Os equipamentos ABNT, que seguem também a norma alemã, eles vêm com uma constante 100. Se você anotar o valor que incidiu na régua no superior e o valor que deu no inferior, o superior menos o inferior vai dar essa distância aqui. Quando ela é multiplicada por 100, a linha do fio médio esse resultado multiplicado por 100 vai te dar a distância do aparelho, do eixo do aparelho até a mira. Quando multiplicado por 100. A fórmula é essa aqui, a distância horizontal é o fio superior menos o inferior vezes 100. Quando o equipamento está inclinado, observe bem, lá no exemplo anterior, o equipamento estava travado no horizonte, perpendicular à linha de força da gravidade. Com o equipamento inclinado, nós temos aqui, iniciando na projeção zenital, o ângulo vertical direto, que é esse ângulo que começa na projeção superior e termina no fio médio do aparelho. Então, você passa a ter a distância horizontal, fio superior, menos o inferior vezes 100, que vai te dar a distância inclinada. Quando você multiplica pelo seno do ângulo vertical direto elevado ao quadrado, você tem a distância
reduzida ao horizonte da visada. No caso do nivelamento geométrico, o equipamento trabalha com o nível travado no horizonte. Quando ele trabalha travado no horizonte, você tem aqui o referencial de nível e aqui em cima a linha divisada do aparelho. Se você conhecer a distância entre a linha divisada do aparelho e o referencial de nível, qualquer leitura que fizer aqui da superfície do terreno até a linha divisada, se você subtrair desse valor total aqui, vai encontrar a cota. Exemplo. A cota inicial, que é essa aqui de 100, valor 100, mais a leitura que foi feita aqui do terreno até a linha divisada, nós chamamos essa distância do referencial de nível até a linha divisada de altura do instrumento, que é a cota dele mais a visada que foi feita em cima dele, chamada visada de referência ou visada de ré. Já a cota do ponto 1, ela vai ser essa altura total, a altura do instrumento, menos a visada que foi feita sobre o ponto 1. Se a visada sobre o ponto 1 for 1,96, então aqui é 12,330 menos 1,96, a cota do ponto 1 será esse valor aqui, 9,9, ok? Então é assim que se calcula. Na prática, nós vamos entender melhor isso aqui. O nivelamento geométrico trabalha apenas com soma e subtração. E aqui nós temos o perfil ao longo de um trecho, que vai do ponto 0 até o ponto 10. O terreno vai variando as cotas, vai variando o relevo dele, e as cotas vão aumentando e diminuindo, o referencial de nível permanece fixo, ok? Exemplo de um teodolito eletrônico e a mira falante, que é essa régua milimetrada utilizada para fazer as leituras, ok? Então, obrigado a todos e até a próxima aula.